Tente se imaginar na seguinte situação. Você está pilotando uma pequena aeronave sobre a Amazônia, sozinho, sem nada além da floresta tropical se espalhando ao seu redor, em todas as direções. Quando, de repente, você ouve o motor do avião desligar. Em um cenário otimista, você teria cerca de 5 minutos antes de despencar no chão e, tecnicamente, morrer. Seja pela queda ou pela explosão da aeronave. Mas você felizmente sobrevive. Porém, nem imagina o que está pela frente. Eu sou Maurício Santos e hoje, aqui na Fatos Desconhecidos, eu te conto a história de Antônio Senna, um piloto que milagrosamente sobreviveu depois de 36 dias perdido na floresta amazônica. Seja muito bem-vindo. Antônio Senna, de 36 anos, estava fazendo uma viagem em missão para garimpeiros que operam algumas minas ilegais no Brasil. Segundo ele, normalmente não aceitaria trabalhos desse tipo. Mas assim como grande parte dos brasileiros que foram afetados pela pandemia da Covid-19, o homem e a família dele precisavam sobreviver. E por isso, aceitou o desafio. A mina ilegal para onde Antônio iria ficava na reserva de Maicuru, onde não é permitido nenhuma atividade humana além daquelas destinadas a proteger a floresta. Inclusive, o local é tão isolado que o nosso personagem precisou de um treino no dia anterior para localizar a pista de pouso, que era improvisada. Além disso, já sabendo que estaria no meio da floresta amazônica, o piloto levou alguns itens de emergência, o que fez toda a diferença no final, até mesmo para que ele estivesse vivo hoje. Antônio tinha um saco com alguns pães, uma lanterna, uma corda, um canivete e isqueiro. E o mais importante, um celular, que perdeu o sinal, mas que ainda restava alguma bateria. Isso foi essencial para que o homem soubesse onde estava e onde deveria ir para procurar ajuda. E detalhe, ele estava em meio à floresta que, como você sabe, esconde os mais variados tipos de animais selvagens. Mas, para o Antônio estar vivo, era um milagre. A aeronave estava transportando nada mais, nada menos do que 160 galões de óleo diesel. E quando notou que o motor do avião tinha desligado, já imaginou o pior, né? Afinal, não tinha saída. Era morrer ou morrer. Mas, para sua surpresa, ele estava vivo. E, por isso, lutaria de todas as formas para sobreviver àquela situação para lá de assustadora. E assim fez. Claro, ele tentou ser resgatado acampando ao lado dos restos do avião que explodiu, já que pensou que assim seria mais fácil de ser encontrado. Mas não. Nosso personagem estava enganado. Os pilotos de busca, de fato, circularam a área por 5 dias, mas sem sucesso. Antônio conta que acenava e gritava cada vez mais alto, sempre que ouvia o barulho das hélices, mas nunca era visto. E o que antes era apenas um simples acidente que se resolveria, logo se transformou em uma situação desesperadora. E assim, já sem esperanças de ser resgatado perto dos destroços, Senna embarcou no que acabou sendo uma jornada longa pela floresta tropical. Lar de onças, insetos venenosos e sucuris. E então, decidido a sair em busca de ajuda, Antônio usou os últimos momentos de vida da bateria do celular para abrir um aplicativo de localização offline e saber qual era a direção do rio Paru, a mais de 96 quilômetros de distância, mas que era a única solução, inclusive para que ele pudesse beber água. Para se ter uma ideia, o ponto da floresta no qual ele estava perdido era tão fechado que a cidade mais próxima ficava a 240 quilômetros dali. E durante essa longa e perigosa caminhada, na qual ele perdeu mais de 25 quilos, se lembrou que era praticamente impossível sobreviver ali. Mas não desistiu. Motivado em rever a família,
Antônio caminhava durante horas e de noite se escondia com a ajuda de galhos e folhas. Como sabia que os predadores normalmente ficavam perto da água, ele se sentia mais seguro para dormir em algumas colinas, locais também frequentados por macacos-aranha, que sempre tentavam destruir aí o seu esconderijo. Mas, para a surpresa de Antônio, a presença dos animais não foi tão negativa. Foi com eles que o piloto percebeu que poderia se alimentar de uma fruta vermelha e brilhante, a qual se tornou a sua principal fonte de sustento. Mas é claro que ele não bobeou. Na primeira oportunidade que teve, saiu de perto dos macacos. Segundo Antônio, por serem animais muito territoriais, ele estava correndo perigo estando no mesmo lugar que eles. Por isso, decidiu ir embora. Mas para onde? Ele estava perdido e cada vez mais sem esperanças de ser encontrado. Antônio sabia que era extremamente raro achar alguém que se perdesse na floresta amazônica, já que, segundo ele, é um local intocado e muito difícil de encontrar ajuda. Para te situar melhor, vamos aos detalhes. Antônio se perdeu em uma região especialmente valiosa da Amazônia, por causa da reserva biológica Maicuru. A biodiversidade da área é tão grande que tem a proteção máxima da legislação brasileira, ou seja, a presença humana é totalmente proibida, já que ali existem espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por isso, era muito difícil localizar alguma pessoa para que Antônio pudesse pedir ajuda. E com o tempo, ele foi perdendo as forças, porque estava se alimentando apenas de frutas e ovos de pássaros. Mas é claro que nada disso era o suficiente. Em uma certa noite, Antônio ficou tão fraco que começou a perder as sensações das mãos e das pernas. Além disso, começou a ficar com a visão escura e turva, sentindo muita tontura e náuseas. E foi nesse momento que ele mais se ligou a Deus. Em uma oração, depois de mais de um mês perdido na floresta, disse que não aguentava mais e que estava pronto para ceder. Mas o que ele não imaginava era que no dia seguinte sua esperança de retornar para casa voltaria. No dia 36, enquanto atravessava um rio, exausto e desmotivado, viu um objeto branco a uns 70 metros de distância. No início, pensou que era uma alucinação e, por isso, continuou andando sem dar muita atenção àquilo. No entanto, quanto mais perto chegava, mais objetos ele reconhecia. Naquele local, que inicialmente estava em completo silêncio, tinha algumas ferramentas, uma lona de plástico e um balde com centenas de nozes. Assustado, Antônio não acreditava no que estava à frente dos seus olhos. Mas tudo fez sentido quando ele ouviu o melhor som de todos: o barulho de uma motosserra. Ok, convenhamos que, em se tratando da floresta amazônica, esse barulho nunca é bem-vindo, com exceção da situação na qual Antônio se encontrava. Afinal, aquele som era sinal de que alguma pessoa estava naquela região, e bem perto dele. E claro, aquilo renovou suas esperanças e lhe trouxe até mais forças para continuar a caminhada até o local. Chegando lá, o piloto percebeu que, finalmente, teria chances de sobreviver. E ainda, mais do que isso, soube que Deus estava respondendo às suas orações. Antônio tinha conseguido chegar a um acampamento de coletores de castanha do Pará, liderado por Maria Jorge dos Santos Tavares, de 67 anos, que há 3 anos não coletava castanhas naquela parte da mata, mas que, assim como ele, por conta da pandemia, precisou de outras formas de sustento. Ao encontrar a primeira pessoa depois de 36 dias, Antônio caiu em lágrimas, o que, de certa forma, deixou os coletores desconfiados. No entanto, depois de se recuperar, o piloto contou o que havia acontecido e implorou para comer uma castanha porque, segundo ele, estava morrendo de fome, no sentido quase literal. Maria logo percebeu que Antônio não representava perigo
E antes mesmo de usar o rádio para ligar para Miriam, filha dela, que mora em uma cidade, e pedir que ela entrasse em contato com a mãe do piloto, ela o alimentou e deu abrigo. Antônio conta que comeu tudo o que estava ao seu alcance, inclusive várias colheres cheias de sal, que era o que o corpo dele estava implorando naquele momento. Além disso, tomou banho e vestiu roupas limpas, tudo com a ajuda de Maria, que salvou a vida do piloto e a quem ele é eternamente grato. E no mesmo dia, depois de ser socorrido da selva por um helicóptero de resgate, Antônio foi levado ao hospital. Apesar de muito magro, só precisava ser tratado por desidratação e alguns ferimentos leves. Segundo o piloto, a única coisa que o manteve forte e permitiu sair daquela situação com vida foi o amor que ele tem pela família. Caso contrário, com certeza estaria morto há muito tempo. Inclusive, ao refletir sobre tudo o que havia passado, Antônio afirmou que saiu com uma nova apreciação pela floresta tropical, que está sendo arrasada todos os dias pelos garimpeiros ilegais para os quais ele trabalhou por um breve momento. Afinal, se ele tivesse caído em outro lugar, como uma plantação deserta e sem água, estaria sem vida. Antônio reencontrou a família no dia 6 de março e, desde então, a vida dele mudou completamente. O piloto até escreveu um livro para contar sobre os intermináveis 36 dias que ficou perdido na floresta amazônica. Mas o que ele leva como ensinamento de tudo isso é simples. Não desista na primeira oportunidade. Afinal, sempre tiramos forças de onde menos esperamos. E eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Aproveita e deixa nos comentários sobre quais assuntos gostaria de ver por aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.